Fala galera, tudo jóia? De volta aqui no meu canal e hoje para um ponto diferente aqui para vocês. Eu vou colocar aqui no meu canal, tem bastante gente me perguntando, me pedindo, o meu comentário que eu fiz na madrugada depois da oficialização da saída do Renato. Então eu estou fazendo aqui uma aberturinha do vídeo para vocês e aí depois vai vir uma imagenzinha do microfone. E aí eu vou colocar o áudio do meu comentário a respeito da saída do técnico Renato Portaluppi. Combinado? Aliás, faz o seguinte, se é a primeira vez que tu chega aqui no meu canal, já te inscreve, já deixa o teu like, já curte, já compartilha, já comenta aqui embaixo. Tudo isso para o YouTube descobrir e saber que esse conteúdo é importante para ti e cada vez que chegar coisa nova aqui no canal, ele te avisa. Combinado? Fiquem ligados então aí. Era perfeitamente entendível uma mudança no comando do Grêmio depois de um mau resultado de Copa do Brasil, depois de um mau resultado em fase de pré-Libertadores. Isso tudo era perfeitamente entendível. Depois de maus resultados no Campeonato Brasileiro. E aí a situação ficava mais complicada quando o discurso do Renato, junto com a diretoria, era lá na sua renovação, mas que com o passar do tempo a prática passava a ser outra. Tanto o Renato quanto o presidente Romildo disseram lá no pronunciamento, não dá nem para chamar de coletiva, né? Mas no pronunciamento de renovação do contrato do Renato, que foi feito em 5 de março. Sim, 5 de março, uma sexta-feira. De que a utilização das categorias de base ia ser prioridade, de que o trabalho no Grêmio seria de rejuvenescimento do elenco, de que as opções de contratação elas seriam muito pontuais. E aí, na prática, a coisa no início até se mostrou neste caminho, mas com o passar dos dias, ela se viu que o discurso era mas que a mudança de verdade dessa ideia de trabalho do Grêmio, ela ainda carecia de ajustes. E eu falo em cima da chegada do Rafinha, que o presidente Romildo rechaçou por inúmeras vezes. Foi bem taxativo até, por sinal, dizendo que não tinha nenhuma possibilidade, que não tem nenhuma possibilidade de chegada disso, né? Deixou muito claro que não era essa a intenção do Grêmio de contar com jogadores mais experientes ou mais veteranos, várias vezes. Em entrevistas aqui na Grenal também externou isso. Mas o Grêmio contrata o Rafinha. O Grêmio contrata Thiago Santos, um jogador também mais experiente, e acaba ficando refém de algumas situações, e essas são uma delas. O discurso ser e a prática dentro de campo acabar sendo outra. O momento era de renovação, mas de chegada de jogadores mais velhos. O momento era de foco numa conquista, que era a final da Copa do Brasil, mas dentro de campo mudanças que
não tinham muita explicação. A saída do Vanderlei, que foi o titular do Grêmio durante a temporada de 2020 inteira, para o Paulo Vitor jogar. Sem nenhuma explicação aparente. E aí depois o Vanderlei não atuou mais pelo Grêmio, o Paulo Vitor atuou mais algumas vezes só, então algumas atitudes dentro de campo e que acabavam sendo questionadas, tanto pela imprensa quanto pelos torcedores, mas não tinham uma resposta, e aí culmina com a eliminação do Grêmio numa fase de pré-Libertadores, primeira vez que o Grêmio acaba não ingressando na Libertadores quando passa por uma fase de pré-Libertadores. Querendo ou não, não foi só isso. Não foi não foram as derrotas para o Independiente Del Valle. Ah, mas quem é o Independiente Del Valle, Luciano? E eu ainda ressaltava, a gente não pode desmerecer, a gente não pode subestimar um clube se a gente não acompanha o dia a dia, se a gente não acompanha a sua trajetória, se a gente não acompanha o trabalho que vem sendo feito. E isso se refletiu nas duas atuações do Grêmio que, no jogo de ida, poderia ter perdido por mais do que 2-1, tranquilamente, mesmo não sendo na altitude. Poderia ter perdido por muito mais do que 2-1. E o jogo de volta que poderia ter matado a partida no primeiro tempo, ter feito 3-4-0, porque teve oportunidade, porque teve chance, porque criou para tal, acabou não fazendo. E aí sofre o revés ali, sofre o empate no final no final do primeiro tempo, e aí sofre o revés no segundo tempo, e aí não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais vontade, não queria dizer vontade, mas não tem mais indignação para reverter o resultado. E aí aquele abatimento e aquela apatia do Grêmio dentro de campo, querendo ou não, refletiam o momento em que o vestiário do Grêmio vivia. Então não foram só as derrotas para o Independiente Del Valle. As derrotas para o Independiente Del Valle foram só aquele restinho que faltava para transbordar o copo que já estava para lá de cheio. E aí foi só o que se faltava para que fosse determinante para a troca de comando do técnico Renato Portaluppi. Alguns pontos no próprio jogo contra o Independiente Del Valle e eu trouxe isso aqui no ar no pós-jogo. A utilização pelo Luiz Fernando, a utilização pelo PP, em detrimento de Léo Chu, Léo Pereira, Pedro Lucas, que nem no banco vinha ficando. E aí são situações que eu até acho estranhas, porque, querendo ou não, a dispensa do Lucas Araújo também é uma coisa que soa estranho pelo não aproveitamento dele, e era um dos jogadores que tinha um rendimento bom dentro de campo e que era tido como uma das promessas que o Grêmio tinha para a temporada. Pontos aonde o Grêmio aproveitava pouco o que tinha da sua categoria de base e buscava contratações e buscava utilizar jogadores que por várias vezes acabaram dando resultado de vez em quando, né? Ou dando resultado em algumas vezes, mas nem sempre, né? E aí, querendo ou não, essa gama de
esse conjunto de fatores acabaram sendo muito mais determinantes do que só as 2 derrotas para o Independiente Del Valle. É óbvio que precisava ter um fato que fosse marcante. E aí, querendo ou não, a desclassificação do Grêmio numa fase de pré-Libertadores é um fato marcante. Acaba sendo relevante para que ocorra uma troca de comando. Mas a gente precisa analisar por alguns outros ângulos que não só esse. A não presença, por exemplo, de um vice de futebol no Grêmio, para mim é um fator que precisa ser levado em consideração. A não presença de um executivo de futebol é um fator que precisa ser levado em consideração. E o acúmulo de funções por parte do presidente Romildo e por parte do CEO do Carlos Amodeu acabam sendo fatores que deixam a situação do Grêmio um tanto quanto estranha. O porquê de não ter um vice de futebol? Depois da saída do Paulo Luz, o Grêmio acabou por não trabalhar com outro nome a respeito desse cargo de vice-presidente de futebol. E aí o próprio presidente Romildo abraça essa função, como já fez por várias outras vezes nessa sua gestão. E essa gestão do presidente Romildo, ela vem desde 2015 e de lá para cá, se não me engano, foram 2 ou 3 vezes em que o presidente assume o cargo de vice de futebol e abraça essas 2 funções. Então, o porquê de não buscar um nome para fazer para ter esta função sendo exercida no Conselho de Administração do Grêmio? Por que não buscar de novo um executivo de futebol? E que o Grêmio não tem um executivo de futebol desde a saída do Klaus Câmara. O Grêmio ficou sem essa figura. E o Klaus saiu... O Klaus saiu em setembro do ano passado. Ou seja, há mais de 6 meses que o Grêmio não tem um executivo de futebol. Né? Será que isso não é um fator determinante também? E um ponto onde precisa ser levado em consideração? Será que essa ausência de um vice de futebol, essa ausência de um executivo de futebol, esse acúmulo de funções por parte do presidente Romildo, e aí, querendo ou não, a figura do Renato também blindava o presidente Romildo e sustentava o Grêmio sem essas 2 figuras dentro do departamento de futebol, sem o seu vice, sem um executivo. O Renato fazia vezes de executivo de futebol. E o presidente fazia vezes de vice de futebol. Essa figura única que o presidente exercia, que era de presidente do clube e também de um vice, será que isso não se via como uma falta de respaldo do presidente em outras pessoas? Porque o presidente não querer dividir esses cargos e abraçar um desses cargos e trazer para o CEO do clube essa outra função de vice de futebol, que ele não tem tanta experiência assim,
vamos ser sinceros, o Carlos Amodeu não tem uma experiência como um executivo de futebol. No cargo de finanças, ok. Mas no cargo do futebol, o Amodeu não tem tanta experiência assim. Será que isso também não acabou sendo determinante para que o Grêmio passasse por esse momento de mudança? Esse acúmulo todo de função por parte do presidente Romildo, será que ele não é sintomático? O presidente confia em mais gente para dividir essa pasta do futebol? Ou pelo menos confiava em mais pessoas para dividir essa pasta do futebol e que ela fosse gerida com o Renato no comando do vestiário? Porque a gente sabe qual era a relação de Renato e Romildo. E eu falei por várias vezes aqui, eu acreditava que o Renato só deixaria o comando do Grêmio quando o presidente Romildo fosse embora. E falei também na questão da renovação do Renato. É importante a renovação do Renato. Eu digo, olha, nesse momento eu entendo renovar com o Renato. Porque eram 2 dias antes de uma Copa do Brasil, de uma final de Copa do Brasil, que foi a renovação do Renato, e de um início de uma pré-Libertadores, que o Grêmio precisava classificar. Então eu disse, eu entendo a manutenção do Renato. Porque é um cara que já está no clube, que já conhece o vestiário, que já tem um trabalho sendo feito, questionável ou não, mas já vem sendo feito, né? Tem uma possibilidade de mudar, que nem o próprio discurso do Renato durante a sua renovação, e o discurso do presidente Romildo durante a renovação do Renato eram, entre aspas, alinhados, de que teriam mais utilização de categoria de base, de que teriam mais renovações no elenco gremista. Então, naquela época eu disse, eu entendo a renovação do Renato hoje. Porque tu mexe pouco naquilo que precisa ser mexido. Mas por várias vezes ficou claro de que a ausência de um vice de futebol e a ausência de um executivo de futebol no Grêmio eram pontos aonde a coisa ficava um tanto quanto sem respaldo para a pasta do futebol. Sem uma força maior, a não ser a força do presidente Romildo. E querendo ou não, o clube precisa ter também outras pessoas que façam esse papel e que tenham esse comando. A não presença de um executivo de futebol dentro do vestiário do Grêmio, porque o Amodeu tinha este cargo por estar ali. Mas a gente sabe que não era o cara que desceria para um vestiário, que conversaria com o Renato. O próprio Renato, por várias vezes, questionou as atuações do Amodeu com relação à pasta de finanças. Eu lembrei várias vezes aqui também uma coletiva do Amodeu, onde ele disse que o cinto precisaria ser apertado, e o Renato disse que não. Que teria que ter uma afrouxada no cinto, porque era complicado o Grêmio trabalhar sem contratações. E a gente viu que o Grêmio contratou bastante. Se essas contratações foram acertadas ou não, aí que precisa ser avaliado. Algumas sim, outras não. E muito questionáveis até algumas outras contratações. Então, a presença de uma outra pessoa que distanciasse um pouco o Renato do Romildo, e por várias vezes
o vice de futebol Paulo Luz deu coletivas, depois de partidos, tudo, e o discurso era o mesmo do Renato. Ele só balizava e avalizava aquilo que o treinador falava. Não tinha uma voz dentro do vestiário. Era uma voz que caminhava em paralelo com o que o ex-técnico do Grêmio dizia. Os discursos eram os mesmos. Às vezes até as palavras eram as mesmas. E muito se questionava isso aqui. Pô, será que o Paulo Luz também está vendo isso? Ter uma outra figura que por vezes enxergasse diferente era um ponto que era necessário dentro do vestiário do Grêmio. Então, eu acho que não foi só a desclassificação da fase de pré-Libertadores e a não presença do Grêmio numa Libertadores da América depois de 4 anos, 5 anos, 16, 17, 18, 19, 20, depois de 5 anos. É por aí. Não foi só isso que foi o fator determinante para a saída do Renato. É claro que tu precisa de uma faísca para que tu acenda o rojão e o rojão estoure. E óbvio que essa foi a faísca. Mas se tu juntar um montante de coisas, se tu juntar vários outros acontecimentos, tu vê que a caminhada para uma saída ela seria iminente em algum tempo. E daqui a pouco os resultados acabaram derrubando essa parceria Renato-Romildo. Porque o Renato sempre blindou o presidente de várias críticas. O Renato sempre foi um escudo para o presidente Romildo. Em todos esses anos, o Renato sempre foi um escudo para o presidente. Até quando o presidente buscou o Renato e os resultados acabaram consolidando essa barreira de críticas ao presidente Romildo. Não, mas, pô, presidente, como é que vai ser assim? Não, mas só um pouquinho. A gente trouxe o Renato está dando resultado. O Renato está dando respaldo. O Renato foi campeão da Copa do Brasil. O Renato foi campeão da Libertadores. O Renato foi campeão da Recopa Sul-Americana. Aí o Renato conseguiu conquistar o Campeonato Gaúcho, que há tempos o Grêmio não conquistava. Aí o Renato passou X tempo ganhando o Clássico Grenal e não perdendo o Clássico Grenal, porque nesse pacote tem bastante empate também. E isso tudo foi dando foi criando um escudo ainda mais forte para o presidente Romildo. O presidente Romildo sempre era fechado com o Renato fechado com o presidente, e ele ainda dizia, não, porque o meu presidente, eu converso com o meu presidente, a gente está alinhando as coisas com o meu presidente. Mas se tu for contabilizar um montante de coisas que acabaram não dando certo, embora tendo resultado, e aí a gente busca a contratação do André. A chegada do André ela é compreensível, mas a manutenção do André na equipe titular ela não é tão compreensível assim. Diego Tardelli, Paulo Vitor, Vanderlei, o Júlio César, 3 goleiros experientes e a não utilização da categoria de base. Tanto é que o Felipe Mediolaro foi emprestado para o FC Dallas, para onde foi André Zanota, um ex-executivo de futebol do Grêmio. Então, se tu for montar um cenário, o Grêmio tem méritos da presença do Renato no comando técnico do Grêmio? Tem. O Grêmio tem deméritos? Também. O Grêmio também tem deméritos da presença do Renato
no comando técnico do Grêmio. Não pelo que mostrava em campo, e até, em partes, pelo que mostrava em campo, mas por algumas coisas que aconteciam fora do gramado, fora da arena, no gabinete do presidente, no gabinete do vice-futebol, no gabinete do executivo de futebol. Por muitas vezes a gente ouviu o próprio Renato deixar claro de que a figura do vice-futebol e a dele andavam numa mesma linha. Tinham um mesmo patamar. A figura do executivo de futebol e a figura do Renato, por várias vezes, deixou claro de que a hierarquia ela não era, não tinha diferenciação. Eles eram num mesmo nível, num mesmo grau, numa mesma escala de importância para o clube. Então acho que o resultado final acabou sendo, acabou se juntando a todo esse pool de coisas para que acabasse ficando insustentável a presença do Renato no comando técnico do Grêmio. O ponto final foi a desclassificação para a Libertadores, que sempre foi bradada, tanto pelo Renato, da presença de sempre jogar a Libertadores, sempre estar na Libertadores, sempre chegar em semifinal de Libertadores. O Renato sempre deixou isso muito claro, só que o ano passado isso já não aconteceu. O Grêmio caiu nas quartas de final para o Santos, e aí, querendo ou não, essa desclassificação para o Santos, a desclassificação para o Flamengo, acabava sendo fator questionador do trabalho do Renato. Então, vai se juntando as coisas, vai se colocando no pacote, e aí tu olha e diz assim, pai, o presidente Romildo pensou, puta, dessa vez eu não vou conseguir segurar. Cair numa pré-Libertadores é demais. Eu vou ser muito conivente com tudo isso que está acontecendo. Eu vou ser muito conivente com tudo isso que vinha acontecendo. A gente sempre ressaltou aqui que de 2018 para cá, da metade de 2018 para cá, o futebol do Grêmio decaiu. O rendimento do Grêmio dentro de campo já não era bom. E aí o Grêmio estar numa pré-Libertadores é reflexo de 17 empates no Campeonato Brasileiro. E aí o questionamento era, qual era o técnico que resistiria a 10 empates no Campeonato Brasileiro? Nenhum. Nenhum técnico resistiria a 10 empates no Campeonato. 17, então, só o Renato. Se salientava isso. Todo esse resultado do Grêmio no Campeonato Brasileiro, só o Renato resiste. Nenhum outro treinador resiste. Nenhum. Nenhum outro técnico resiste a tanto insucesso e a tanto pouco futebol dentro de campo. Só o Renato. E aí ainda ficava naquele porém. O Renato consegue tirar mais do elenco? Olha, tem que conseguir. O presidente acredita que consegue? Sim, o presidente acredita que consegue. Tanto que mantém o Renato no comando técnico do Grêmio. Então perder as quartas de final da Libertadores para o Santos, da maneira que foi. Perder uma final de Copa do Brasil, da maneira que foi. O Grêmio nos 2 jogos não conseguiu fazer um gol no Palmeiras. Então, junta-se tudo isso, além de ser eliminado pelo Independiente Del Valle, e aí aqui eu falo de uma forma que pro futebol acaba sendo pejorativa. Como é que tu vai perder pro Independiente Del Valle?
Só que eu disse, e eu vinha salientando isso antes dessas partidas. Não dá para levar que é uma barbada classificar. Tem condição? Tem. Mas não dá para levar como barbada. Assim como eu já disse que não dá para levar como barbada a Copa Sul-Americana. Ah, mas é é o Araguá, é o La Equidad, é o Lanús, que o Grêmio já ganhou na final da Libertadores. Alguém está acompanhando o La Equidad no seu campeonato nacional? Alguém sabe 2 jogadores do Araguá? Não. Eu não sei. Eu não acompanho. Então eu não posso dizer que dá para tirar como barbada se é um time que eu não tô vendo jogar. Eu não posso dar esse migué. Eu não posso vir aqui e dizer, não, mas tem que classificar, pelo amor de Deus. Como assim tem que classificar? Tem que classificar se jogar para tal. O Grêmio já não jogou para tal na fase 3 da Libertadores, que nem a Conmebol chama, e na pré-Libertadores, que nem a gente fala aqui no Brasil. O Grêmio já não jogou para tal. O primeiro jogo já foi ruim. E aí o Grêmio fica com 1 a menos no primeiro jogo. Aí o Grêmio fica com 1 a menos no segundo jogo. E é mais sintomático ainda a expulsão do Maicon. Porque é o cara que sempre foi tido como... Essa aqui é a referência que o Grêmio tem. O Maicon é a referência. Eu já venho... E aí eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu já venho dizendo de que o Grêmio não pode se basear no Maicon há 2 anos. Eu ressalto que o Grêmio não pode ficar baseado no Maicon há 2 anos. O Maicon não pode mais ser a referência do Grêmio. Assim como eu cansei de falar que o Internacional tinha que sair da sombra do D'Alessandro. Então não são coisas que no montante tu vai lá, tu soma tudo e diz, agora eu não tenho mais como segurar. Eu segurei. Tudo isso que eu fiz. O presidente Romildo, depois daquele jogo, pensou assim, ó, agora ferrou. Ferrou. Eu vou ter que responder agora pelo André jogando e o Viseu no banco, e o Viseu entrava e fazia gol. Eu vou ter que responder pelo Tardelli ganhando 1.200.000 por mês e não jogando porcaria nenhuma. E às vezes não sendo nem escalado. Eu vou ter que responder pela saída do fulano, pela chegada do ciclano, e que não deram resposta nenhuma. O Romildo fez essa retrospectiva depois do jogo contra o Independiente Del Valle, até a declaração dele de ontem, até a hora do almoço de ontem, até a reunião de ontem pela manhã. O Romildo fez essa retrospectiva. E agora eu vou ter que botar no papel, eu vou ter que... agora eu não tenho como segurar. Agora eu não tenho mais o que fazer, a não ser trocar o comando do Grêmio. Só que eu acho que não é só uma chegada de técnico. Não é só sair o Renato e chegar o Thiago Nunes, e chegar o Lisca, chegar o Odair, chegar o Mano, o Luxemburgo, o Filipão, o Jair Ventura, chegar o Ney Franco, sei lá eu, o Celso Rotti, o Joel Santana. Trouxe nomes de todos esses treinadores. Só o Lisca acho que está trabalhando. Então, não é só uma chegada de um novo treinador. O Grêmio precisa se reorganizar como departamento de futebol. Como clube de futebol. O Grêmio precisa ter o seu presidente, e tem. E abaixo dele o Grêmio precisa ter o seu vice de futebol, que não seja o presidente, e hoje não tem. E precisa ter o executivo de futebol, abaixo do vice, abaixo do presidente, que hoje não tem. Mas não. O Amodeu tá ali pra bonito.
nesse cargo de vice de futebol, de executivo de futebol. Porque não é ele que vai gerenciar a situação. Isso é um fato. O Grêmio precisa ter esta hierarquia. Uma palavra que o Renato tanto usou e que de um tempo para cá o Grêmio esqueceu. O Grêmio precisa voltar a exercer essa hierarquia. Para que o técnico se reporte ao executivo de futebol e ao vice de futebol e depois, numa última instância, ao presidente. O Grêmio precisa voltar a ter esta hierarquia. Que nesses últimos 6, 7 meses se perdeu. E que em alguns desses últimos anos ela se manteve, mas de forma maquiada. E aí eu volto a citar os vários discursos que a gente acompanhou e as várias coletivas do Paulo Luz, que a gente ainda dizia aqui. Se botar a coletiva do Paulo Luz de hoje e se botar a coletiva do Paulo Luz de 3 meses atrás, dá na mesma. Se pegar a coletiva do Paulo Luz do início da temporada e rodar de novo, dava na mesma. Não mudava. O discurso dele não mudava. A fala dele era sempre a mesma. Então, tudo isso vai enchendo. Chega uma hora que o copo transborda. E o que acabou transbordando foi a desclassificação do Grêmio para a Taça Libertadores da América de 2021. Uma competição que o Grêmio sempre, e que o Renato e o presidente Romildo sempre valorizaram e sempre colocaram no discurso de que, o Grêmio está sempre lá. O Grêmio está sempre nas cabeças. O Grêmio está sempre chegando. O Grêmio está sempre isso. O Grêmio está sempre aquilo. Só que ficou claro que nesse último mês, que nesses últimos 2 meses, que nesses últimos 3 meses, a presença na Taça Libertadores da América, ela ficou um tanto quanto complicada. Pelo contexto todo que eu ressaltei agora para vocês. Então, quer dizer, soma-se a tudo isso, o presidente Romildo deita no travesseiro para dormir depois da derrota e diz assim, dessa vez eu não vou ter como segurar. Dessa vez eu vou ter que fazer alguma coisa. Só a minha fala, só o meu discurso, só a minha retórica não vai ser suficiente. E aí ele se obriga a abrir uma reunião com o seu conselho administrativo. E aí, querendo ou não, a fala do Cláudio Oderich, para mim, ela é muito emblemática. E não foi pra gente aqui na Grenal, foi para um outro veículo. Eu trouxe lá no meu canal no YouTube as aspas dele por completo e também para quem foi. Então, querendo ou não, a exposição de todo esse bastidor que há tempos vem sendo conturbado, mas que vinha sendo blindado por resultado e blindado por algumas conquistas, ela passa a ser muito curiosa na decisão do presidente. Ele se obriga a ouvir a fala do vice-presidente Oderich e pensa. Tá aí, chega mais um ponto que daqui a pouco eu não vou conseguir suportar. Chega mais um ponto que eu não vou conseguir segurar. Eu vou precisar fazer alguma coisa. E aí se vai para uma reunião com o seu conselho administrativo, depois se vai para uma reunião com o Renato, e aí se determina que não tem mais a sequência do técnico no comando do Grêmio. Todo esse retrospecto de coisas ruins que acabaram acontecendo e foram indo e foram sendo diminuídas
e colocadas num segundo plano, com essa desclassificação, elas ganham uma outra proporção. Se o Grêmio tivesse vencido o Independiente Del Valle por 3-0, 3-1, 2-1 e ganhado nos pênaltis, e tivesse passado para a fase de grupos da Libertadores, todos esses equívocos e todos esses erros nos últimos anos, mais uma vez seriam colocados num segundo plano. Sem dúvida. Ah, presidente, mas vem cá e tudo isso aqui. Não, mas é que vamos olhar o que está acontecendo dentro de campo. O Grêmio mais uma vez está numa fase de grupos de Taça Libertadores da América. E agora o Grêmio vai buscar reforçar ainda mais o seu elenco para conseguir, de novo, estar entre os 4 melhores, estar entre os 8 melhores da competição continental. Coisa que vem acontecendo nos últimos 2, 3, 4, 5 anos. Não foi esse o discurso do presidente? Não era sempre essa a fala do presidente? Tu coloca para um segundo plano todos os erros que o presidente teve e todos os erros que o Renato teve, tu coloca para um segundo plano e mostra que o resultado de campo ele passa a ser o maquiador da situação. Ele passa a ser o que vai balizar a minha decisão. Não, mas olha aqui, ó, a gente está classificado. Ah, foi com dificuldade? Foi, mas a gente venceu. É só buscar a frase do Renato na final da Copa do Brasil. Ah, o Grêmio perdeu, mas é só um time que conquista. Não tem como 2 times ganharem. E dessa vez foi o Palmeiras. Não foram com essas palavras, mas esse foi o tom da coletiva do Renato na final da Copa do Brasil. Não tem como todo mundo ganhar. E um time só ganha. E esse time foi o Palmeiras. Aí vai voltar a frase dos 200 milhões. Mas eu não tenho 200 milhões para montar um elenco competitivo. Eu não ganhei 200 milhões em reforços. Quando eu tiver 200 milhões de reforços, aí vocês da imprensa podem me cobrar rendimento. Ou seja, eu posso fazer um trabalho que dá algum resultado, mas que não é tão maravilhoso assim, e vocês não me questionam porque eu não tenho tudo aquilo que eu quero. Mas o Renato por muitas vezes teve o que quis. E estava tendo agora de novo. Chegou o Rafinha, que vai jogar hoje. Rafinha hoje vai ser titular do Grêmio. E eu já falei que o Rafinha hoje era titular do Grêmio quando o Grêmio perdeu o Wanderson no primeiro jogo da pré-Libertadores. Eu disse, tá aqui, ó. Se o Wanderson não joga hoje porque tá com Covid, pode anotar que o Rafinha é o titular do Grêmio no jogo contra o Caxias. E vai ser. E é uma pedida do Renato. Bota o Thiago Neves no pacote. Que o Renato vai para uma coletiva e diz que tinha sido a melhor partida do Thiago Neves com a camisa do Grêmio. E a gente sabia que não. E aí depois o presidente Romildo, quando rescinde o contrato com o Thiago Neves, diz que não, só um pouquinho. Do jeito que tá, não dá. Então, algumas colocações e algumas atitudes do presidente mostravam que, por vezes, ele estava incomodado. Mas ele ainda tinha o respaldo. Ele, presidente, ainda tinha respaldo do Renato. E o Renato ainda dava respaldo para ele. Por causa do que acontecia dentro de campo. Mas algumas atitudes do presidente já mostravam que eu vou ter que apagar de novo esse fogo. E o presidente ia lá e apagava. Eu vou ter que fazer alguma coisa de novo. E o presidente ia lá e fazia.
Só que dessa vez, e aí eu volto a ressaltar, pela não presença de um executivo de futebol e pela não presença de um vice de futebol no comando do vestiário do Grêmio, não tinha mais o que o presidente fazer a não ser tomar a atitude de conversar com o Renato, entrarem num consenso e o Renato não comandar mais o Grêmio. Porque se tivesse um executivo de futebol, o executivo de futebol teria caído antes. Mas como é que o Romildo vai demitir o Amodeu, que é o CEO do clube? Não vai. Porque, querendo ou não, os bastidores do Grêmio, pelo lado administrativo, não tem nem o que se falar. É a questão do superávit, é a questão de o Grêmio estar muito bem financeiramente, de estar com as suas contas em dia, de ter patrimônio, de estar negociando e ter conseguido avançar na questão de aquisição da gestão da arena, de ter receitas e ter poucas despesas. Querendo ou não, o CEO do clube tem muito crédito para todas essas atitudes. E como é que tu vai demitir o CEO do clube que está te levando para esse patamar financeiro? E não sou eu, Coimbra, que estou falando aqui. Busquem relato da imprensa do centro do país, que fala a respeito das finanças do Grêmio, que fala a respeito de que esse lado do Grêmio ele é exemplo no país. Não sou eu que estou dizendo. Não é a minha fala. É a fala de gente mais especializada do que eu ainda. Não era eu. Mais uma vez eu volto a falar. Lá no meu podcast tem uma entrevista que eu fiz com o Fernando Ferreira, da Pluri Consultoria, que ele ressalta isso. Um dos caras que eu conheço que mais entende de finança no meio do futebol no país, ele que ressalta isso. E eu sempre deixei claro para vocês aqui, eu vou conversar com as pessoas que entendem do assunto, que eu não entendo, para eu aprender um pouquinho mais. Então como é que o Romildo iria demitir um CEO do clube que leva o clube para esse patamar porque hoje ele é o executivo de futebol? Não tem como. Então, todo esse montante de coisa acabou culminando para a saída do Renato. Os erros decorrentes nesse ano, a eliminação da Copa a perda da Copa do Brasil, a eliminação da Libertadores, não ter o que fazer e não ter para quem transferir a culpa, porque agora não tinha mais para quem transferir. O vice de futebol é o Romildo e o executivo de futebol é o CEO do clube. E agora nós vamos fazer o quê? Não tem o que fazer, presidente. Então nós não temos outra alternativa, a não ser trocar o treinador. Era a única saída que o presidente Romildo tinha. Era o único espaço que o presidente Romildo tinha para tomar uma decisão. Ele chegou numa rua, olhou e disse assim, eu não tenho para onde sair. Eu não tenho sair pela direita, sair pela esquerda, vamos pegar esse atalho aqui. Não tenho, eu cheguei no fim da linha. Aqui eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que passar esse muro. A única maneira que o presidente Romildo tinha de passar esse muro era demitindo o Renato. Ou eles conversando e o Renato pedindo para sair. Não tinha outra saída. Não tinha mais o que fazer. Acabou ficando sem opção. E para o presidente não ficar mais sem opção, antes dele contratar um outro treinador, se é que já não tem um outro treinador acertado, o presidente precisa ter um vice de futebol, que não seja ele. O presidente precisa ter um executivo de futebol,
que não seja o CEO do clube. Precisa ter estas figuras no comando do futebol para que ele, presidente, se preocupe menos com isso e mais com o clube como um todo. Para que essas figuras comandem o futebol do Grêmio. E só se reporte ao presidente, presidente, a gente está nesse caminho, Não, ok, beleza. Segue o trabalho. Tem que ser alguém da confiança do presidente Romildo. E um executivo de futebol que mostre que tem resultado e trabalho e que mostre que tem estofo para abraçar um vestiário que nem o vestiário do Grêmio hoje. Que precisa rejuvenescer, que nem a fala do presidente Romildo, que precisa contratar, mas que também precisa aproveitar aquilo que já tem ali dentro e que não vinha sendo tão aproveitado quanto deveria. Por várias vezes eu citei aqui, Matheus Henrique tem condição de ser titular do Grêmio hoje? Não tem. E se viu no jogo contra o Independiente Del Valle. Por quantas vezes o Darlan entrou em campo e mudou o panorama do meio-campo do Grêmio? A própria atuação do Jean-Pierre na partida não é um reflexo? Há quanto tempo não se viu o Jean-Pierre jogar como jogou contra o Independiente Del Valle? Isso que o Grêmio perdeu. Não tô lembrado, não. Isso que o Grêmio foi eliminado, foi desclassificado e ele saiu na metade do segundo tempo. Não é sintomático? Há quanto tempo o Grêmio não tem um goleiro confiável que nem o Breno? E o Breno tem 21 anos. O Grêmio não tem um goleiro confiável até a saída do Marcelo Groy. Cria do clube. E que passou por poucas e boas até chegar a ser titular. Marcelo Groy foi preterido para o Dida. Se contratou o Dida e não se deu espaço para o Marcelo Groy. E depois se viu que acabou sendo um equívoco. Então tem certas coisas que precisam ser levadas em consideração antes de se tomar a decisão de quem contratar para treinador. Se é que essa decisão já não está tomada. Então assim, arruma o externo primeiro para depois tu voltar e arrumar o interno. Acha um vice. Acha um executivo. Monta uma estratégia e um norteador de trabalho. O trabalho do Grêmio a partir de agora vai ser em cima disto aqui. Nós vamos fazer assim, 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 assado. Nós vamos priorizar este jogador. Isso aqui vai continuar, esse aqui não vai continuar, esse aqui vai seguir assim, esse aqui vai seguir assado. Nós vamos montar isso aqui. E esse vai ser o projeto e o planejamento do Grêmio para essas próximas 2, 3, 4, 5, 6, 10 temporadas, sei lá. Este vai ser o caminho que o Grêmio vai trilhar. Qual é o treinador que se encaixa nisso aqui? É o Thiago Nunes. Ok, liga pro Thiago Nunes. É o Lisca. Ok, liga pro Lisca. É o Guto Ferreira. Ok, liga pro Guto Ferreira. É o Abel Braga. Liga pro Abel. Liga pro Roth. Liga pro Luxemburgo. Liga pro Filipão. Liga pro Tite. Liga pro Papa, pro Guardiola. Achou a diretriz que o Grêmio precisa seguir? Achou. Achou o treinador que se encaixa nesta diretriz? Achou. Porque não adianta tu trazer um treinador que tenha uma prática
A e o clube um projeto B. Não adianta tu fazer isso. Daqui a pouco tu vai trocar de treinador de novo. Se a prática do treinador não encaixar com o projeto, o planejamento e a política do clube, daqui a pouco tu vai trocar de treinador de novo. Daqui a pouco tu vai estar mandando um treinador embora e buscando mais um. Daqui a pouco tu vai passar por mais um revés. Daqui a pouco tu vai ser desclassificado de mais uma competição. Porque o planejamento é A, mas a execução é B. Uma coisa não cola com a outra. O planejamento tem que ser A e a execução tem que ser A. E quem executa tem que estar afinado com a ideia A e não com a ideia B. E por várias vezes eu ressaltei aqui. Se fala que o Renato usa a categoria de base, mas a gente sabe que o Renato não gosta de usar a categoria de base. Usa porque aquilo ali acaba dando resultado para ele, Renato. E eu vou voltar a perguntar para o torcedor. No jogo contra o Independiente Del Valle, por que não Léo Chu? Por que não Léo Pereira? Por que não Pedro Lucas? Por que não Fernando Henrique? Citei 4 jogadores da categoria de base que estavam tendo sequência, que vinham jogando bem, que vinham dando resultado e que na partida contra o Independiente Del Valle foram preteridos para PP, que fazia mais de um mês que não jogava, Luiz Fernando, que fazia mais de um mês que não jogava, mais ainda até, eu acho, Luiz Fernando, acho que fazia uns 2 ou 3 meses que não jogava. Maicon, que a gente sabe que joga no máximo 40 minutos, e o Grêmio não pode ficar refém disso. E o Jean-Pierre, que foi substituído por quem? Quem faria aquela função? O Grêmio ficou sem. Não adianta tu empilhar atacante, que nem por vezes o Renato fez, se tu não tem alguém que entregue aquela bola pro atacante. O que adianta o correio receber carta se não tem carteiro para entregar? Não adianta nada. Vai ficar tudo empilhado ali. Um monte de cartinha. Ah, mas e agora? O que vai fazer? Ah, tem que chegar para as pessoas. Ah, mas não temos carteiro. Bom, dá um jeito aí. Manda as pessoas virem aqui buscar. Era o que acabava acontecendo com o Grêmio. O Grêmio acabava precisando e acabava ficando refém de o Diego Souza sair para buscar a bola, o Jean-Pierre voltar até a intermediária para buscar a bola, o Maicon ter que atuar e ter que voltar e ter que distribuir o jogo. O Grêmio ficava refém de tudo isso. O presidente ficou sem uma alternativa, sem uma possibilidade, sem uma saída para tudo isso, ficou. A única coisa que o presidente tinha para fazer era conversar com o Renato e encerrar o ciclo do Renato no Grêmio. Não tinha mais o que ser feito pelo presidente Romildo.